Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 1 até o versículo 20. Diz assim, irmãos: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: Explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: Também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Amém. E graças a Deus. Irmãos, hoje as pessoas ficam espantadas com a maldade do homem. E como entender essa maldade, o porquê dessa maldade? Jesus explica aqui, mostrando que tudo isso vem do coração do homem. Veja só que os fariseus e os escribas, eles dizem o versículo 1 que eles vieram de Jerusalém. Ou seja, eles não eram daquele local ali onde Jesus estava. Eles vieram de lá de Jerusalém para quê? Com o intuito de investigar Jesus, inquirir a Jesus, fazer ali perguntas de forma provavelmente a pegar Jesus em algum erro, porque eles já estavam bem escandalizados com Jesus. Então eles vêm e quando estão ali observando tudo que Jesus faz, aí repara: achei um erro já. O que é que foi? Os discípulos comem sem lavar as mãos. Ele já chega e pergunta: Mestre, eles dizem lá: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Versículo 2, né? Pois não lavam as mãos quando comem. Por que, Senhor? Por que eles estão transgredindo, desobedecendo a tradição dos anciãos, dos mais velhos, os nossos pais, os sábios do nosso povo? Por que ele está transgredindo a tradição oral do povo judeu? Por que isso? Porque eles estão lavando sem lavar as mãos. E qual era o problema? Os judeus, você sabe que eles não se davam com os gentios, né? E por isso, eles achavam que os gentios, por não fazerem parte do povo de Deus, eles eram impuros. Porque eles acreditavam que eles faziam a vontade de Deus e os gentios não faziam a vontade de Deus. Então o gentio era impuro e o judeu era o puro. Então, se um judeu na rua
encostasse no gentio, ele já ficava impuro, ele já achava que estava impuro espiritualmente. Por isso, para comer, ele tinha que lavar a mão para tirar a impureza do corpo, para não acontecer de que, ao estar com as suas mãos impuras, às vezes apertou a mão de um gentio, por estar com suas mãos impuras, ele ia tocar o alimento e deixar o alimento também impuro. Isso porque ele só triscou no gentio, hein? O gentio é o não-judeu, né? Todos aqueles que não acreditavam em Deus e não eram judeus. Aí triscou no gentio, fica impuro, ele pensou triscar também no alimento impuro e comer, e agora quem é que fica impuro? O meu corpo inteiro. E por dentro, pior ainda, né? Porque eu comi o alimento que ficou impuro, porque a minha mão estava impura, porque eu toquei em um impuro. E a tradição mandava que ele sempre lavasse as mãos. Acontecia às vezes de até, se um gentio entrasse na casa de um judeu, ele lavar a casa, porque um gentio pisou. Por isso que eles reclamavam tanto, perguntavam para os discípulos, por que o mestre de vocês come com gentios e publicanos? Por quê? Era proibido, segundo a tradição dos sábios judeus, os pais deles antigos, era uma tradição oral. Aí Jesus, como você sempre sabe, né? Quando eles perguntam, o que é que Jesus faz? Outra pergunta. É mania de Jesus, né? Toda vez que pergunta para ele, ele faz outra pergunta. Aí o que é que Jesus responde? Então lhes respondeu, versículo 3. Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Responde para ele aí. Se vocês estão reclamando que eu estou transgredindo a tradição, eu tenho outra pergunta para vocês. Por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Aí Jesus continua, versículo 4, ele vai dizer qual é a transgressão de mandamento que eles fazem para obedecer uma tradição dos sábios judeus da época. Não só da época, né? A tradição oral que era milenar, né? Essa tradição. Aí Jesus continua no versículo 4. Porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Você já tinha visto isso na Bíblia? Você tem que honrar o pai e a mãe. E no Antigo Testamento ainda trazia, se alguém maldisser seu pai e sua mãe, ele tinha que morrer. Já pensou os meninos de hoje? Nessa linha aqui? Não pode nem dar uma varinha, né? Imagina matar o menino. Estava enrolado, né? Isso se dá por quê? Porque na época que o povo saiu do Egito, o povo aprendeu tudo que não presta no Egito. E eles adoravam, inclusive, outros deuses. Então, várias leis que eram importantíssimas, Deus punia com a pena de morte. Para quê? Para mostrar com a seriedade da santidade que Deus exigia. Porque, você já viu uma criança? Os judeus era como se fosse uma criança que acabaram de chegar para o pai deles, que era Deus. A criança, você chega lá, ela aperta ali o ligue e desligar da TV, né? Você fala, menino, não faz isso, menino. Aí ele fica lá quietinho, né? Aí tu vira as costas e ele puf de novo, né? Você fala, menino, você vai apanhar, menino. Aí ele puf de novo. Aí tem aqueles que são ruins, que tu bate, né? Depois que passa o choro, ele vai lá e puf, desliga de novo. E aí, se você chegar, você pode chegar e dar um sermão pro seu menininho lá. O seguinte, papai comprou essa TV aqui, ela foi R$3.000. Ela é Ultra HD, Smart TV, e se vocês queimar, você vai ficar sem o Discovery Kids. Você vai ficar sem desenho. E ainda, eu parcelei em 12 vezes, eu só vou comprar outra quando terminar as 12 parcelas. Ele vai ficar olhando para você assim, depois você virar as costas, ele, puf, por quê? Ele não entendeu. Ela é uma criança. O povo de Israel era da mesma forma. Deus tinha que ser drástico com eles. Chegava o seguinte, você faz isso, você morre, entendeu? Ele falou, agora eu entendi. Aí, não vamos brigar por isso, né? Se é para morrer, né? Não vamos brigar por isso. Então, essa é a moral. Agora, posteriormente, com o desenvolvimento da sociedade, os governos que tinham o poder sobre a vida das pessoas, no caso de quê? De dar a pena capital para as pessoas. Você pode ver que Jesus ele foi condenado à morte pelos judeus, mas primeiro teve que passar por quem?
pelo procurador romano da época, lá na Judéia, que era quem? Pilatos. O Herodes não tinha esse poder. Só o Pilatos tinha esse poder de falar, pode matar. Então, gradualmente depois, a pena de morte ficou só nas mãos do Estado. Mas no comecinho, era na mão dos próprios judeus e dos que julgavam o povo, como no passado Moisés e depois também os sacerdotes também. Então, Jesus vai e coloca, olha a seriedade do mandamento que vocês estão transgredindo. Vocês desobedecem o mandamento que diz honra teu pai e tua mãe. Você vê como é importante honrar o pai e a mãe, viu? O pai da gente não pode mais matar a gente. Mas você está fazendo um mal terrível quando você desonra o seu pai e a sua mãe. Então honre seu pai e sua mãe. Que diz lá o mandamento, né? Para que se prolongue os teus dias nessa terra. Aí Jesus continua no versículo 5. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Jesus está dizendo, olha, sabe quando é que vocês transgridem a palavra de Deus por causa de uma tradição de vocês? Quando seu pai e a sua mãe precisam de algo que você pode dar, e você diz, meu pai e minha mãe, eu não posso te ajudar, porque tudo que eu tenho é consagrado a Deus agora. Isso é tudo santo ao Senhor. Você não pode mais triscar em nada. Eu não posso tirar esse dinheirinho e dar para o Senhor, porque eu consagrei para Deus. E você sabe que esse Deus, ele vai ficar bravo, né, com as coisas santas, né, coisas consagradas. Aí eu vou dar para o Senhor. Era isso que eles faziam. Porque no hebraico é korban, né? Que significa oferta. Eles diziam, né? Tudo que eu tenho, eu consagrei a Deus. É aquele irmão, né? Já compra o carro, aí alguém precisa, isso aqui eu consagrei a Deus, aí para levar você ali em tal lugar no mercado, só serve para ir para a igreja agora, né? E não tem isso. É para ajudar o pai e mãe, tem que ajudar. E eles transgrediam o mandamento de Deus, porque mais importante era consagrar o seu dinheiro a Deus ou ajudar o seu pai e sua mãe? Ajudar o pai e a mãe. Deus não precisa de dinheiro. Pelo contrário, Deus ele manda que se você tem uma oferta e você tem uma intriga com o teu irmão, primeiro se acerta com o teu irmão e depois dá a tua oferta. Você vê que Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer o teu coração primeiro. E depois você pode sim ofertar tudo que você puder ao Senhor, porque o dízimo e a oferta, ele faz parte do nosso culto a Deus. E faz tanto parte do culto a Deus que você vê que a intriga ali entre Deus receber ou não a oferta de Caim e de Abel se teve por quê? Porque um era mau e o outro era bom. O apóstolo João fala na sua primeira carta. Por que Caim matou Abel? Porque o seu coração era mau. Então, ofertar, fazer as coisas para Deus é algo sagrado. E você não pode fazer isso querendo comprar a Deus. Tem que ser de coração, tem que ser com espontaneidade, porque senão Deus nem recebe. Então, aqui, esses homens preferiam ofertar a Deus do que ajudar os seus pais. Porque não, isso aqui é oferta para o Senhor, você não pode triscar. Aí Jesus fala, vocês estão desobedecendo um mandamento por causa da tradição, porque o que mandava isso era a tradição dos judeus. Colocava, se você consagrar os seus bens a Deus, você não precisa ajudar os seus pais, porque agora é coisa santa ao Senhor. Então você não pode mais triscar e dar isso para alguém. É santo ao Senhor. Mas eles faziam isso não era para realmente consagrar a Deus. Era para não ter obrigação de ajudar os seus pais. Quem já viu o seu pai cuidando do seu avô, que às vezes já faleceu, vê o trabalho que deu, né? Quanto trabalho dá você cuidar de um velhinho em seus últimos dias de vida? É muito gasto, irmão. E eles queriam fugir disso. Eles estavam desonrando seus pais. Por isso que no passado, eles tinham muitos filhos, porque eu estava até falando com o Cláudio ontem, né? Não tinha previdência no passado, né? O velhinho parava de trabalhar, o que acontecia? Parava de receber, não tinha previdência na época. Aí o que é que era a previdência dos pais? Os filhos. Os filhos cuidavam dos pais. E até hoje esse mandamento vale. Quer honrar o teu pai e tua mãe? Cuide deles até o último dia da vida deles. Mas hoje a gente vê muito, e eu tenho visto, inclusive na minha família, os velhinhos ficam de cama e a briga é para ver
você fica brigando, colocando até na justiça para ver se eu consegue obrigar alguém a cuidar do velhinho. É o que acontece. Está transgredindo o mandamento. No passado, não era nem para colocar na justiça, você matava, né? Hoje, quem sabe você fala, oh, que tempo, né? Mas passou, tá? Agora está na mão do Estado, tá? Acabou isso. Não pode mais não. Então Jesus completa no versículo 7, vamos ver lá. Versículo 7 ele diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha só o Isaías, irmão. O Isaías está falando que na época dele, o povo adorava a Deus em vão, porque ele seguia a tradição dos homens, mas desobedecia o mandamento de Deus para seguir o que os homens mandaram. E não estava na Bíblia. Por isso Deus fala, eles me adoram em vão, porque eles ensinam doutrinas que são preceitos de homem, porque eles me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. E o Senhor Jesus está dizendo, olha, o que aconteceu no Isaías, na época de Isaías, continua acontecendo até hoje. Vocês, como disse Isaías, continuam desonrando a Deus para obedecer à tradição dos homens. E Jesus não admitia isso. Aí Jesus no versículo 10, e tendo convocado a multidão, disse, ouvi e entendei. Por quê? Depois que Jesus mostrou que, na verdade, quem estava errado era eles e não Jesus, porque Jesus estava obedecendo a palavra, eles estavam obedecendo a tradição dos religiosos da época. Aí, pelo jeito, o debate ali, como era escribas e fariseus, né, eram mestres em Israel, pessoas que tinham ali um status alto no meio religioso de Israel e até no meio social também. Parece que a conversa se deu entre eles e o povo deixou quieto, né? Agora é gente grande que está discutindo. Aí Jesus então faz o quê? Ele convoca a multidão, fala, todo mundo aqui, vem para cá, eu vou explicar um negócio importante agora, eu quero que todo mundo ouça. Aí ele diz, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Esse era o ensinamento. Só isso. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o que sai. Esse era o ensinamento que ele queria que todo mundo ouvisse em alto e bom som. Aí diz o versículo 12. Então, aproximando-se deles, os discípulos disseram, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Os fariseus ficaram muito bravos. Porque Jesus desautorizou eles. Falou, comer com a mão sem lavar não causa impureza no homem. E no caso, espiritual, pureza espiritual. Não deixa o homem espiritualmente impuro comer sem lavar as mãos. O que deixa o homem espiritualmente impuro é o que está lá dentro do coração dele. Isso faz um homem impuro. E quando Jesus desautorizou os fariseus, falou, vocês estão errados na frente de todo mundo, e falou, não tem problema comer sem lavar as mãos, porque você não vai ir para o inferno por causa disso. Os discípulos dizem, Senhor, você sabe com quem é que você está falando, são os escribas e fariseus. Você, assim, não é muito legal brigar com eles. E não é mesmo, porque depois eles fizeram de tudo até matar Jesus, só pararam quando mataram ele, né? Então você vê que os carinhas não era brincadeira. E os discípulos sabiam, falaram, Senhor, você não sabe que o Senhor acabou de escandalizar todos eles? Mexe com isso não, Senhor. Deixa quieto. Precisa falar desse jeito. Precisa falar na frente de todo mundo. Aí Jesus vai e fala assim, diz o versículo 13. Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Veja só que dureza agora. Jesus fala, olha, toda árvore que meu Pai não plantou será arrancada. Você sabe o que é que anteriormente, Jesus ele contou a parábola da parábola do semeador. Você se lembra a parábola do semeador? Volta aí, a gente está no capítulo 15, né? Volta lá para o 13. Olha só, esse negócio de
Deus pega, arranca o que ele não plantou e lança no fogo e joga fora? Ele falou, os fariseus são a planta que o pai não plantou, deixa eles, não se preocupe com eles, vou falar assim mesmo com eles. Olha só, capítulo 13, diz assim, versículo 1, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e assentou, e toda a multidão estava em pé. E aí ele falava em parábolas, né? Não, a parábola do joio, vamos mudar. Versículo 24, não é essa não, é a parábola do joio e do trigo. Segue aí, você está no 13, né? Vai lá para o 24. Diz assim, Mateus 13, 24, hein? Recapitulando, reformulando a situação. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Veja só, uma semente boa, viu? Que o Senhor plantou. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Está entendendo quando Jesus fala, olha, toda planta que o pai não plantou, ele vai arrancar e jogar fora. Por quê? O semeador, ele plantou semente boa no terreno dele. Mas o inimigo veio e plantou uma semente ruim junto. Diz assim, olha só lá no versículo 26. Não, vamos mais para frente, vamos lá para o 36. No versículo 36, eles pedem a explicação da parábola. Olha o que é que Jesus fala, versículo 37, seguindo mais à frente. 13, 37 de Mateus. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos de Deus. O joio, os filhos do maligno. E o inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Essa interpretação aqui, perfeita, porque foi o próprio Jesus que contou a parábola que deu. Então, quando Jesus fala que os fariseus é a planta que o pai não plantou, quem plantou então foi o inimigo, que plantou o joio no meio do trigo. Por isso que ele falou, não se preocupe com eles, porque esse aí é joio, mas só o pai que sabe diferenciar o joio do trigo, né? Então vai ter que esperar até a grande ceifa, aí Deus mandará os seus anjos, e ele vai separar o joio do trigo, porque só Deus sabe quem é joio e quem é trigo, a gente não sabe. Não adianta, você olha para aquele irmão aqui, esse irmão aqui, já deu uma encarada no irmão aí, esse joio aqui vai queimar. Não, tu não sabe de nada, mano. Fica quieto, sabe de nada. Se tu brincar muito, aí pode ser que ele era o trigo e tu era o joio, né, professor? É melhor ficar quieto, né? Não é melhor ficar quietinho, deixar para Deus julgar os outros? Não julga ninguém, não. Deixa Deus que é sábio julgar. Então, vamos lá. Entendido aqui essa bronca de Jesus nos fariseus, né? Aí vem o versículo 15. Mateus 15, versículo 15. Então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola, que Jesus falou aquilo lá, né? Olha, o que contamina o homem não é o que sai, não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca, isso é o que contamina o homem. E despediu todo mundo, e os discípulos, Senhor, agora explica para a gente também, que essa aí foi difícil, não entendi não. Aí Jesus vai dar uma bronca neles também, versículo 16. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda? Olha só que ele fala, também vós, que ele sabia que o povo não entendeu, que os fariseus não entenderam. Por quê? Eles eram joio, né? Eles eram cegos, guias de cegos, Jesus disse. Eles não poderiam ver, porque eram cegos. Aí Jesus disse, mas até vocês, meus discípulos que estão comigo aqui todo dia, até vocês não entenderam. Igual, você lembra que uma vez Filipe chegou para Jesus e falou, Senhor, só falta uma coisa, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala para Filipe, tu não tem andado comigo esse tempo todo, não? Quem vê a mim, vê o Pai também, meu irmão. Acontece, sabia? Às vezes tem uns crentes que a gente tem que chegar e abrir os olhos dele meio que à força. Ô, irmão, vem cá, deixa eu te chamar aqui no canto. Deixa eu te explicar com calma, que eu acho que você não entendeu o negócio. Aí tu vai lá e explica para ele tintim por tintim.
E aí ele vai e entende. Tem outros que não entendem, mas os discípulos aqui entenderam. Diz lá, o versículo 17, Jesus diz: não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Ou seja, no esgoto. Algumas traduções trazem na latrina. Vai para o vaso. Vocês não entendem isso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Ou seja, se você comer com a sua mão suja, igual a gente lá no metrô, né, Danilo? Conta dinheiro ali adoidado, depois vai tomar um cafezinho ali correndo para voltar para a bilheteria voado de novo. Se você comer com a mão suja, o máximo que vai acontecer com você é uma dor de barriga. Vai ser ruim? Vai. Mas você vai para o inferno porque você teve dor de barriga? Mas o que tem no seu coração pode te levar para o inferno. Isso que Jesus está querendo dizer. Não está dizendo, então quer dizer que agora está liberado padrão Peppa Pig, né? Vamos sujar, rolar na lama e pode comer à vontade. Não, isso aí é com você. Se você quer ter saúde, não quer ter saúde, né? Aí é outra questão. Mas agora você vai para o inferno porque você comeu sem lavar a mão? É o que ele está colocando. Ou seja, ele está dizendo para os fariseus, vocês estão preocupados com a coisa errada. Vocês estão transgredindo um monte de mandamento porque vocês não aprenderam amor, vocês não amam nem o pai e a mãe de vocês, que vai dizer qualquer outra pessoa, um gentil, um inimigo seu. E vocês estão preocupados se te lavou ou não lavou a mão, porque algum ancião da tradição dos judeus falou que se você tocar num gentil e depois você fica impuro espiritualmente porque tocou numa pessoa, e aí se você triscar no seu alimento e comer aquele alimento você fica impuro também? Não é isso que o mandamento fala. O mandamento está preocupado é que você seja limpo aqui no coração, e não uma sujeirinha de poeira nas suas mãos, ou porque você triscou em alguma pessoa. Isso não tem poder de tornar você impuro. O que tem poder de tornar você impuro é o que está lá dentro do seu coração. E aqui a gente aprende algumas coisas importantes. Primeiro, Jesus ele ressalta a importância de honrar o pai e a mãe. Que quando ele vai mostrar um exemplo do erro deles, ele fala de honrar o pai e a mãe, e fala até como no passado o controle disso era muito rígido, que dava até pena de morte. Então, irmãos, devemos honrar nossos pais. Você já viu Jesus? Quer ver? Abra lá em João, capítulo 19, 26. Jesus ele deu exemplo sobre honrar pai e mãe, quer ver? João 16, 19, 26. Veja só o que aconteceu. Aqui Jesus estava em cima da cruz, viu, sendo crucificado. Antes dele morrer, olha o que ele faz. João 19, 26. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, quem era? João. Disse, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Maria não era mãe de Jesus? Jesus, antes de morrer, falou, João, cuida da minha mãe para mim. Isso é honrar pai e mãe. Você cuidar durante toda a sua vida. E se você partir, você ainda deixar alguma forma de cuidar dela. A gente se preocupa em dar padrinho para os nossos filhos, né? Se você morrer, o padrinho cuida. Tem um padrinho para o teu pai também, se você morrer para alguém cuidar? Vai ser até difícil de achar, né? Se preocupe com isso. Se preocupe com seu pai, com a sua mãe. Se você é jovem, se preocupe em juntar um dinheiro, tá, para quando seu pai ficar velho. Isso vai ser louvável diante de Deus. Então aprenda isso. Ensine o seu filho. Porque até o próprio Jesus, antes de morrer, procurou que sua mãe não ficasse desamparada. Não deixe seu pai e sua mãe desamparada, amém? Outra coisa que Jesus coloca, quando ele ensina sobre honrar o pai e a mãe, ele estava reclamando de quê? Que as pessoas, para seguir uma tradição humana,
elas preferem transgredir, eles estão dispostos até a transgredir um mandamento de Deus. Estou cansado de ver acontecer. Você chega com uma pessoa, você mostra para ela na Bíblia, se ela está fazendo alguma coisa errada. Aí você fala, olha, está aqui, ó, Jesus dizendo, é assim e é assim que se deve fazer. Aí ele vai falar para você, mas não é isso que o pastor falou. Não foi isso que o pastorzinho lá da internet falou para mim. Não foi isso que tal livro disse. Aí você fala, não, beleza, então vamos lá na Bíblia. Aí tu mostra na Bíblia de novo. Tu quer que a pessoa aceite a Bíblia. Não, ele aceita o que outra pessoa falou. Irmãos, aqui na igreja, você não é obrigado a concordar nem comigo, nem com o pastor Roberto. Você tem que concordar com a Bíblia. Se alguma vez eu abrir a Bíblia aqui e eu não convencer você do que está escrito, você não precisa acreditar. Porque você tem que acreditar na Bíblia. Eu não vou levar você para o céu. Se você crê em Jesus, você vai para o céu. Então você tem que acreditar na Bíblia. E se você não entendeu e discorda, converse com a gente e vamos tentar chegar num acordo. Mas não cometa o erro de achar que o que alguém falou vale mais do que a Bíblia. Por exemplo, com todo respeito aos nossos irmãos católicos, para eles, a tradição que os pais apostólicos deixaram, como por exemplo, Agostinho de Hipona, São Jerônimo, grandes homens que eu leio, e muitos ensinamentos que eu dou aqui para você foi lendo até Agostinho, o Santo Agostinho, um grande homem de Deus. Da última vez eu falei de Orígenes, mas falei de um erro de Orígenes, né? Também um pai da igreja. Para eles, os escritos dos pais da igreja e o que toda a escola da igreja escreveu no decorrer dos séculos tem validade igual à palavra de Deus. E, inclusive, o Papa, quando ele se reúne com a igreja para tomar uma decisão, aquela decisão é tida como uma decisão segundo a palavra de Deus. Mas, às vezes, nós que somos evangélicos, de algumas coisas a gente discorda. Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente pensa, não, o colégio apostólico da Igreja Católica decidiu isso. Mas quando eu olho para a Bíblia, não é isso que eu estou vendo. Foi o que Lutero fez. Eu não concordo. E quando ameaçaram Lutero de morte, ele falou, a não ser que vocês me convençam pelas Escrituras, eu estou disposto a morrer por isso aqui. Devemos ser assim. Você tem que ser convencido pelas Escrituras, não por lábia de homem. Jamais. Você tem que ser convencido pelas Escrituras. Jesus, ele chama a atenção muito seriamente. Tradição de homens e o mandamento de Deus. Nenhuma tradição de homem algum pode passar por cima de um mandamento de Deus. Se o pastor chegasse e falasse, eu e o pastor Roberto tomasse uma decisão e escrevesse, a partir de hoje, você não precisa cuidar do seu pai e da sua mãe. O governo tem que cuidar. Você não vai acreditar na gente, você vai acreditar na Bíblia, que você tem que cuidar do seu pai e da sua mãe. Por quê? É mandamento. Honra teu pai e a tua mãe. Então, a Bíblia está acima da palavra de qualquer homem. O homem passa, a Bíblia fica. A palavra de Deus, ela não passará, amém? Então, creia no mandamento, na palavra de Deus. E para você não ser enganado, você tem que ler a Bíblia. Ou, no mínimo, vir e aprender com os pastores, né? Porque a gente está aqui ralando, estudando, lendo a Bíblia a vida inteira, a fim de trazer para você o entendimento da Bíblia para você. Outro exemplo. Os nossos irmãos adventistas são uma bênção também. Mas eles têm, eu considero, um erro. E muitos crentes consideram. Para eles, escritos da Ellen White são tão infalíveis quanto a Bíblia, da mesma forma. Não que eles coloquem que o que a Ellen White escreveu na verdade, né, é maior do que a Bíblia. Não, eles só consideram que tem o mesmo valor. E eles acreditam que os escritos da Ellen White em nada contradizem a palavra de Deus. Eu discordo. E a menos que eles me convençam pelas Escrituras que eu devo dar crédito para a Ellen White, assim como eu dou crédito para as Escrituras, eu não dou crédito porque ela fala. Eu dou crédito para as Escrituras. Por isso que a gente é evangélico e não somos adventistas. Porque o lema da reforma é somente a Escritura. Somente a Escritura, irmão. Não tem nada do lado.
não tem pastor do lado. A gente só tem que ensinar o que está escrito. Se tem alguma coisa a mais embutida, não vale. Somente a palavra vale. E Jesus coloca aqui: não podemos ir seguindo tradições de homem. Ventos de doutrina é só o que tem hoje. Vento de doutrina. É as modinhas que todo mundo quer trazer aqui para a igreja. E às vezes o pastor, a gente fica aqui batalhando. Ô irmão, é que isso aí está errado. E mostra na Bíblia. Irmão. Mas o pastor lá tem 300 mil membros lá. O pastor tem, não sei, a igreja lá. Cresceu do dia para a noite, foi um milagre. Ele expulsou o demônio, ele fez isso, ele fez aquilo. Irmão, é a Escritura. Ele pode até voar, mas é a Escritura. Por quê? Mateus 7 diz: muitos naqueles dias dirão: Senhor, nós expulsamos demônios, fizemos muitos milagres. E Jesus vai falar o quê? Não vos conheço, apartai-vos de mim todos que praticam a maldade ou a iniquidade. Por quê? Coração, irmão. O que contamina o homem é o coração. Tem pessoas que estão expulsando demônio, fazendo até milagres aí acontecerem. Irmãos, o Moisés, quando ele transformou águas em sangue no Egito, os magos egípcios transformaram água em sangue. Os caboclos aí estão só prometendo coisa e tem gente acreditando. Imagine se ele transformasse água em sangue. Ele fala: pastor, agora você perdeu. Agora você perdeu. O cara transformou a água em vinho ali, rapaz. Você perdeu agora. Eu vou continuar falando. Eu acredito na Bíblia. Eu acredito na Bíblia. Homens podem fazer isso também. E Jesus usa também homens assim para os seus propósitos. Por exemplo, você acha que Judas não curou? Porque todos os discípulos, quando foram enviados, os 70 voltaram falando: olha, os demônios se submetem a nós. A gente manda a enfermidade embora e ela vai. E o Judas, no final, Jesus falou: esse aqui é filho do diabo. E já estava predito desde antes que o quê? Que um havia de me trair, e é esse. Então, milagre não demonstra santidade. O que demonstra é o quê? É conhecer a Bíblia, ensinar a Bíblia e praticar a Bíblia. Porque se não praticar, Jesus diz que é o quê? É igual quem constrói a casa sobre a areia. Então tem que aprender e tem que praticar. Então, sem doutrina de homens, sem ventos de doutrina, a gente analisa pela palavra de Deus. Amém? Terceiro, todo o mal que o homem pratica vem do coração. Tudo. Pode pensar, alguma coisa errada que o homem faz, vem do coração dele. E aqui a gente pode responder uma pergunta interessante, sobre por que o mundo é tão mau. Por que o homem consegue fazer tanta atrocidade? Peguei 3 exemplos aqui. Você se lembra do ataque lá de Suzano, que teve há pouco tempo? Deixa eu ver se eu anotei aqui, foram 8 pessoas, né, que morreram. 2 jovens, eram jovens, irmãos, chegaram e um deles atirou e matou 8 pessoas. Outro vinha com uma machadinha e uma besta também. E eles foram lá para matar e mataram. E depois se mataram. E aí levantou aquela discussão novamente sobre o porte de arma, né? Mas levantou-se o problema do coração do homem? Eu não vi. O que adianta você tirar a arma se o homem continua mal? Que agora eu vou te dar um outro exemplo. Esse é mais recente. Agora você se lembra daquele segurança que ateou fogo na escolinha e matou várias crianças e uma professora? Tira a arma. Ele vai lá, pega o inflamável e toca fogo em algum lugar. O cara matou crianças, irmãos, e uma professora. O cara desse tem coração? Que coisa, que trágico. De onde é que saiu essa ideia? Você acha que ele simplesmente chegou assim? Não, vou tocar fogo. Não. Ele pensou isso em casa primeiro, irmão. Ele saiu para comprar combustível. Ele preparou tudo, ele maquinou e depois fez. Porque Jesus já tinha explicado, tudo isso vem do coração. Então cuida do teu coração, meu irmão. Você tira a arma, o cara toca fogo nas criancinhas, misericórdia. Proíbe os inflamáveis, ele mata com as próprias mãos. Você lembra daquele advogado? Jogou a mulher, pelo menos a princípio que as investigações mostram até agora, ele está preso. Brigou com a mulher e jogou ela do 4º andar do prédio, ela morreu.
Então o cara não tinha uma arma, o cara não tinha um inflamável dentro de casa, às vezes, ele mata com as próprias mãos. Corta a mão dele, eu te digo que ele vai arrumar outro jeito de fazer esse mal. Por quê? O mal está dentro do coração. Você pode tirar tudo e deixar ele pelado, ele vai fazer o mal. Porque as pessoas estão atacando a coisa errada. Eles se esquecem que quem faz o mal são as pessoas e não as coisas. As pessoas é que fazem o mal. Então, irmãos, cuidemos do nosso coração. Cuide dos corações dos seus filhos. Esses dias os irmãos estavam me perguntando, né? Aquele joguinho Free Fire, né? Você ia falar, Gosta lá, né? Chega lá, sobrevivência, mata um, mata outro e tal, sobrevive lá, mata todo mundo. Irmãos, eu não vou dizer para vocês se está certo ou está errado. Eu sei de uma coisa, para uma criança é certeza, isso eu posso te acertar, é errado. Para uma criança. Por isso que esses joguinhos, se você for comprar na loja, tem lá a idade recomendada, né? Maiores de 18 anos. Porque ele já responde por ele mesmo. Antes disso, você responde pelo teu filho, então proíba. Use a sua autoridade de pai, de mãe. Pode proibir. Pode. Não, eu não estou querendo tirar nada de você, meu filho. Quando você tiver 18 anos, você vai jogar à vontade. Ele vai ficar bravo, né? Calma, irmão. Espera aí, mais 18 anos você vai jogar, você compra um videogame com o seu dinheiro, né? Você trabalha, já vai você vai dificultando. Quem é pai tem as mães, né? De ali sabotando o menino. Fica maquinando o dia todo, né? Ai, ai. Mas é isso, irmãos. A gente tem que usar autoridade, porque esses meninos talvez tenham se inspirado nisso. Também que a gente sabe que eles se inspiraram em outro atentado, né? Alguns estudiosos colocam que, estudiosos desses casos, que os próprios ataques incentivam outros ataques, né? Então, o máximo melhor que faz também é não divulgar esse tipo de coisa, porque inspira outras pessoas a fazerem isso. Então, irmãos, cuide do coração do seu filho, cuide do seu coração. Se você gosta de jogar, policie o seu coração. Se você já é adulto, maior de 18 anos, seguiu as normas direitinho, né? Se tu tá ficando violento, para com isso, irmão. Não vou dizer o que é que você deve ou não deve fazer, não. Mas se tu reparar que o teu coração tá ficando mal, larga esse negócio. Vai evangelizar, fazer alguma coisa melhor que isso. Certo? Eu mesmo, às vezes, eu gosto. Eu nunca mais joguei que eu não tive tempo. Depois que comecei a trabalhar, eu jogava um bocado. Mas cada um responda por si próprio, viu? Quem é adulto, tome cuidado com essas coisas, porque você tem que cuidar do seu coração. Filmes, seriados, tome cuidado com o que seu filho vê. Vê se você pode ver, seu filho não pode ver. Eu e a André, a gente gosta de ver seriado, né, amor? Aí, às vezes, o Davi chega, menino, vai pro quarto. Aí o Davi, às vezes, já passa assim, né? Pode olhar? Pode não, volta pro quarto. Ô, irmão, Deus vai dar condição, a gente só tem uma TV, irmão. Ora aí pra gente ganhar duas. Mas tem o tablet, né? Vai pro tablet, menino, enquanto a gente termina de ver esse negócio aqui. Mas a gente tem que guardar o coração dos nossos filhos, porque a gente tem autoridade e está sob os nossos cuidados. E, principalmente, Deus colocou sob os nossos cuidados. Cuide dos seus filhos, dos seus sobrinhos, seus primos. Cuide deles, amém? Tome cuidado com o coração, porque é isso que faz todo o mal acontecer. E para você não ficar deprimido depois de tanta maldade, eu vou contar uma bênção para você. Abra lá em Ezequiel, capítulo 36. Os irmãos já vai estar todo mundo assustado, todo mundo com o olho esbugalhado aqui. Que mensagem é essa aí, rapaz? Então os irmãos já estão até fazendo as contas se ele vai para o céu ou não, que esse negócio está fake só. Então eu mostro falar aqui como é que vai para o céu aqui para você se livrar desse negócio. Ezequiel 36, versículo 26 ao 27. Jesus tem uma saída para você, meu irmão. Ezequiel 36, 26 e 27. Diz assim, ó. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos,
guardeis os meus juízos e os observeis. Aqui está a solução. Deus, ele fez uma promessa. Eu vou tirar esse coração mau. Eu vou dar outro. Esse é de pedra. Mata e nem sente remorso. Eu vou dar um de carne. Ele diz ainda, eu vou tirar esse espírito e vou colocar um novo espírito. Vou colocar um espírito novo em vocês. É o Espírito Santo. Ele te dá um coração igual ao coração de Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi por todos os lugares fazendo o bem. Então, ele vai te dar um novo coração se você crer nele. Para quê? Para que você tenha um coração igual ao de Jesus, para você sair por todos os lugares fazendo o bem. Ele vai te dar um novo espírito, que é o espírito do próprio Deus. Para quê? Para que você ande nos caminhos dele. O que ele diz no 27, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Que às vezes a gente fala para o incrédulo e pensa, mas e agora, o que é que eu faço? Aí você fala, Deus pode fazer isso na sua vida. Mas eu não consigo. Isso é a palavra mais importante. Você não dá conta. Deus vai ter que fazer isso por você. Creia nele. Ele colocará em você o Espírito dele para que você ande no caminho dele. Ele diz, porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e vos observeis. Por que os fariseus não andavam no caminho, não obedeciam os juízos de Deus, os estatutos de Deus? Por que eles não obedeciam? Preferiam obedecer alguma coisa que os homens mandaram. Porque eles não tinham o coração que Deus dá. Eles não tinham o Espírito que Deus dá. E eu te pergunto, você já tem o coração que Deus dá? Você já tem o Espírito que Deus dá? Porque a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. E quem nasce de Deus é igual a Deus. Jesus falou para Nicodemos, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Porque quem nasce do Espírito nasceu de Deus, e Deus é Espírito. Então, se Deus é Espírito, quem nasce dele também é espiritual. Por isso que aquele que crê no Senhor Jesus receberá o seu Espírito e passará a andar nos caminhos de Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo o guiará. Então, é isso que nós precisamos, de um novo coração. Precisamos de um coração de Deus. Precisamos do Espírito de Deus, irmãos. E abra em Provérbios, capítulo 4. E é por isso que Provérbios, capítulo 4, versículo 23, vai dizer uma coisa para você guardar nessa noite. Provérbios 4, 23. Diz assim, Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. De tudo que você tem que guardar, meu irmão, guarda o teu coração. De mágoa, de rancor, pensamentos maus, vai para o joelho dobrado, peça perdão a Deus, peça para Deus limpar o teu coração e que você possa fazer a vontade de Deus. Guarda esse coração, irmão. No mundo mal que nós temos hoje, onde as pessoas estão praticando tudo que é de ruim, seguindo o desejo do seu coração mal. Nós, irmãos, somos o povo que tem um coração novo e pratica o bem. Então, saiamos fazendo o bem sempre, conforme Jesus colocou dentro de nós. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Amém? Então, com esse novo coração, faça a vontade de Deus em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar e agradecer a Deus.